Olá, vocês pediram e nós trouxemos para conversar com vocês o Dr. Francisco Raimundo, a pessoa que mais ocupou a presidência da ARISP, a nossa querida Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo, que hoje está nesse auge de funcionamento graças ao Dr. Francisco Raimundo. Francisco, muito obrigado por você atender a Uniregistral para gravar essa conversa nossa. Eu que agradeço a oportunidade. Estou à disposição. Então, o Dr. Francisco Raimundo, ele fez uma carreira inteira no registro de imóveis, né? Então, ele vai contar um pouquinho para a gente como foi a infância dele, como é que ele se encaminhou para essa área imobiliária, né? Todo mundo quer saber. Eu tive uma infância tranquila, tive uma infância abençoada, tive um pai maravilhoso e uma mãe maravilhosa que sempre me incentivaram a estudar. Em 1953, através de um amigo de meu pai, ingressei no 4º Cartório de Registro de Imóveis. E fiquei até 1993. Nesse tempo, fui interventor em 2 oportunidades, numa do 10º Cartório de Protestos e outra no 1º Registro de Imóveis de Barueri. Em 95 vim para o 9º Cartório e estou até hoje. Olha aí que carreira bonita, né, na área imobiliária. Uma pessoa que merece a estima e o respeito da Corregedoria Geral da Justiça, como já merecia da Corregedoria Permanente, que é a primeira vara de registros públicos, né? Tanto que exerceu durante 2 períodos a intervenção. A intervenção, ela ocorre por vários motivos, mas o interventor é alguém da estrita confiança do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então isso mostra o quanto o Dr. Francisco Raimundo é reverenciado no âmbito do Poder Judiciário paulista. Doutor Francisco, conta para quem está ouvindo como é que foi a sua gestão na ARISP. Na minha primeira gestão da ARISP, eu tive a oportunidade de fazer várias coisas. Uma das coisas que eu me orgulho de ter feito foi ter começado a Uniregistral. Convidado o Dr. José Renato Lalini para ser o reitor. Isso me dá muito orgulho até hoje. O Dr. Francisco é também um esteta, ou seja, ele gosta das coisas bonitas, né? Nós estamos aqui, não por acaso, no 9º Registro de Imóveis de São Paulo, que é considerado o cartório mais bonito do Brasil, né, Agradeço. Francisco? Porque ele tem muito bom gosto, então quando ele faz as sedes, tanto da ARISP como daqui, né, ele procura caprichar, é tudo muito esteticamente perfeito. Eu faço com muito gosto, como sendo uma forma de retribuir tudo que eu consegui na minha carreira. Eu sou muito grato. Então tudo isso que eu faço é uma forma de eu agradecer a minha carreira toda. Olha que coisa bonita, não é? Porque o titular de uma delegação extrajudicial, ele poderia apenas fazer o mínimo necessário, né? Mas a gente verifica em todas as oportunidades que o Dr. Francisco é titular, já era na sede da Rua Augusta, onde ele ficou muito tempo, hoje na Rua da Consolação, uma das mais prestigiadas de São Paulo, um edifício que é um modelo de inteligência arquitetônica, não é, Francisco? Mas as acomodações são excelentes e principalmente o Dr. Francisco cuida do usuário, né? O registro de imóveis, ele existe para atender aquele que precisa de uma regularidade num dos direitos fundamentais que está no artigo 5º da Constituição, a propriedade, ao lado da vida, da liberdade, da igualdade e da segurança. Então é o usuário que tem esse carinho do Dr. Francisco, que
mostra como deveriam ser todas as delegações extrajudiciais do Brasil. Eu agradeço. O atendimento ao usuário é prioridade na minha vida. O senhor pode verificar aqui na instalação do cartório. É uma instalação ampla para atender meus usuários se sentirem confortáveis e bem atendidos. Então, o Dr. Francisco também é um incentivador das associações de classe, da categoria, né? É sempre ouvido quando se trata de algum movimento em defesa das delegações extrajudiciais. Ele tem um talento para congregar pessoas, para persuadir pessoas, para procurarem as melhores causas, né? Isso é alguma coisa que desde a sua infância existe, Francisco, esse talento de agregar? Desde que eu comecei a trabalhar em 1953, no cartório do senador da República, César Lacerda de Vergueiro, eu tive a oportunidade de conviver com vários políticos da época e fui aprendendo no decorrer dos anos. Doutor Francisco, o senhor também tem um excelente relacionamento no Poder Judiciário de São Paulo, né? Como é que foi a sua relação com os corregedores gerais da Justiça? Quais aqueles que o senhor conheceu, que o senhor conviveu, dos quais o senhor guarda uma boa memória? O primeiro corregedor que eu conheci foi o doutor Oswaldo Pinto do Amaral. Depois vieram outros corregedores, sempre convivi muito bem com eles, sempre me coloquei à disposição para tudo que fosse necessário para poder colaborar o máximo possível. E Dr. Silvio do Amaral, o que o senhor É uma lembra figura do Dr. Silvio carinhosa, do uma Amaral? figura paterna. Dr. Doutor Silvio Silvio, do Amaral está no meu coração permanentemente. então eu provoquei essa resposta porque o Dr. Silvio do Amaral era um homem extraordinário. Eu tive o privilégio de ser assessor durante o exercício dele na Corregedoria Geral da Justiça. E eu vi que ele era uma pessoa extremamente respeitosa em relação aos titulares das delegações extrajudiciais, né? Ele era um homem que dizia: a corregedoria existe para orientar, para amparar, não para punir, né? E foi uma coisa muito bonita. E o Dr. Francisco e eu tivemos também o privilégio de conviver bastante com o Dr. Silvio do Amaral, principalmente depois da aposentadoria dele, não é? Que é algo que as pessoas, em regra, esquecem. Cultuam, bajulam a autoridade enquanto ela está exercendo a corregedoria, depois abandonam. Então, a experiência do Dr. Francisco com o Dr. Silvio do Amaral é um exemplo. O Dr. Silvio já não era corregedor, não tinha nenhum poder, nenhuma autoridade e continuou a merecer a amizade, a visita, os encontros propiciados pelo Foi Dr. uma Francisco amizade Raimundo. profunda, respeitosa. Eu tenho no meu coração o doutor Silvio do Amaral, uma figura extraordinária, de uma capacidade, de uma inteligência fora do comum. Doutor Francisco, e os juízes da Vara de Registros Públicos? O que o senhor pode falar a respeito deles? Posso falar do doutor Gilberto Valente da Silva, doutor José Renato Nalino, doutor José de Melo Junqueira, doutor Quioto Chicuta. E está faltando aquele nosso querido amigo recentemente falecido, que era, para mim, era quase um irmão, doutor Hélio Lobo Júnior. Hélio Lobo Júnior. Hélio Lobo Júnior, uma pessoa Muito extraordinária, né? Alegre, simpático. Nós convivemos fraternalmente durante todos esses anos. Sim. Essa convivência me proporcionou a oportunidade de criar uma cultura bem próxima e bem respeitosa com relação ao Poder Judiciário. Então, que a Vara de Registros Públicos, a primeira Vara de Registros Públicos, ela tem a corregedoria permanente dos registros de imóveis e dos tabelionatos de protesto, além do registro de títulos e documentos. A segunda vara fica com os tabelionatos de notas, né, e com o registro civil das pessoas naturais.
Então, é muito próxima a convivência do juiz dessas duas unidades judiciais, a primeira e a segunda vara de registros públicos, com os delegatários, com os titulares das delegações extrajudiciais. Agora, há magistrados que têm um certo receio, né? E não conhecem bem o setor, não conhecem bem as pessoas, então eles são mais arredios. E há aqueles que percebem que os delegatários são pessoas probas, né? Hoje passam por um concurso severíssimo, o Estado de São Paulo é o único que mantém em dia a obrigatoriedade de fazer concurso, né? E por isso há um relacionamento muito íntimo, muito próximo. E são muito boas as amizades que a gente gera nesse convívio. Estou lembrando, doutor Francisco, do seu grande amigo Bernardo Oswaldo Francês. Uma perda irreparável. E o senhor era amigo dele desde a infância, Desde a praticamente? infância nós éramos amigos, ingressamos na carreira praticamente juntos e ficamos até o falecimento prematuro dele. A gente vai perdendo pessoas, não é, queridas como ele, como a doutora Maria Helena Leonel Gandolfo, né? E, em compensação, A temos Maria da muitos. Glória, Maria Cotrim da Glória Barbosa, Cotrim 11º. Barbosa, que foi titular do 11º Registro de Imóveis, né? O Zé Simão. José Simão. Em compensação, nós temos, por exemplo, o doutor Ulisses da Silva, que está vivo, né? E está lúcida. Uma figura extraordinária. O doutor Francisco também é uma pessoa que incentiva e incentivou a produção intelectual na área do registro de imóveis. Ele falou brevemente da Uniregistral. A Uniregistral é o braço acadêmico da Arisp, né? É uma universidade corporativa. Então, graças a ele, nós temos assim essa iniciativa de propiciar cursos, de fazer eventos que mantenham a classe unida e sempre disposta a aprimorar a prestação do serviço, né? Como é que foi para o senhor, doutor Francisco, essa revolução tecnológica, né? A quarta revolução industrial? O senhor é do tempo, começou com manuscrevendo os comecei na livrões, máquina né? de datilografia e do manuscrito. Com o tempo, veio vindo um segmento mais moderno que procuramos acompanhar. Então, eu tenho a experiência pessoal de que o setor extrajudicial ele foi muito mais rápido do que a própria justiça ao implementar as novas tecnologias, né? Isso graças a essa excelente estratégia do Constituinte de 1988, que foi transformar os antigos cartórios, né? Já havia assim um preconceito, né? As pessoas falavam em cartorialismo, realidade cartorial. O Constituinte de 88, no artigo 236, ele mudou a configuração, né? Eu reputo que foi uma benção para os cartórios, porque depois da Constituição de 88 vieram os concursos. E com os concursos vieram registradores ilustres, doutor Flauserino, doutor Sérgio Jacomino, que muito ilustra a classe. E o doutor Francisco também integrou banca de concurso para outorga de delegação, né? Em várias oportunidades. O tribunal acredita nele, na cultura, no talento, na experiência, e faz com que ele seja examinador para a renovação dos quadros, né? Doutor Francisco, o que o senhor acha que ainda vai acontecer com o registro de imóveis nessas mudanças tão rápidas, né? Por exemplo, a inteligência artificial, ela está aí manipulando a nossa vida e nós não vamos nos livrar dela. Vamos ter que acompanhar e conviver com ela. Aqui no cartório nós já estamos começando a aplicar a inteligência artificial. Eu não explorei, porque o doutor Francisco, além de tudo, é modesto, não gosta que fique falando dele, mas ele tem uma gestão
muito magnânima em relação ao funcionalismo, né? Ele propicia para aqueles trabalhadores, para aqueles profissionais que estão aqui fazendo com que o nono registro de imóveis seja uma unidade eficiente, rápida, confiável e principalmente muito estimada por quem precisa do nono registro, ele propicia uma série de coisas. Por exemplo, eu sei que agora ele está oferecendo gratuitamente cursos de inglês para os seus funcionários, é isso? Exatamente. Para que eles tenham oportunidade de ter uma cultura mais aprimorada. Então, porque nós sabemos que há uma série de analfabetismos, né? Nós estamos num país em que há muitos analfabetos ainda, uma vergonha para o Brasil, analfabeto mesmo, que não consegue soletrar. Mas nós temos o analfabeto funcional, aquele que consegue ler, mas ele não entende o que ele está lendo, não consegue exprimir com outras palavras o que ele acabou de ler, né? Não consegue fazer uma redação com começo, meio e fim, concordância, uso adequado do vernáculo, né? Esse é o analfabetismo em estrito senso e funcional. Mas hoje se fala em analfabetismo idiomático, ou seja, a pessoa que não é pelo menos bilíngue, ela é analfabeta, falta um idioma. E o inglês, né, por enquanto, porque daqui a pouco pode ser que o mandarim seja a língua que nós precisamos dominar, o inglês ele substitui o sânscrito, né, que era o idioma universal, o sonho de uma só língua no mundo inteiro, para desmentir a Torre de Babel, que fez com que cada um falasse uma língua. E tem o analfabetismo digital. Aqui, no nono registro de imóveis, os funcionários também têm a capacitação para mexer com inteligência artificial? Eles estão fazendo curso de inteligência artificial, todo e qualquer movimento para aperfeiçoar a moderna. O cartório comparece e prestigia os funcionários. Olha que coisa Eu boa. estou com 118 funcionários, todos aptos a tudo que tem de mais moderno, eu propicio a eles. Olha, isso é um exemplo para todos os titulares, né? Ultimamente, doutor Francisco, a gente tem enfrentado uma questão que não existia no meu tempo, que é aquela preocupação de quem assume uma serventia, né? E fica com a responsabilidade pelos funcionários. Então, isso está gerando uma grande injustiça, que é a extinção dos contratos de trabalho por aquele que chega a suceder alguém, né? Essa é uma questão séria, né? Depende muito do titular. Você vai ter que ter a sensibilidade de saber que os funcionários que trabalham são os que alimentam a casa dele. É. A delegação extrajudicial, né, o antigo cartório, não é uma loja, não é uma empresa qualquer, é uma prestação de serviço estatal, né? É uma entidade sui generis, prevista na Constituição da República, no artigo 236. Então, ela não pode ficar sujeita a paralisações, a interrupções, né? Eu acho que isso nós vamos precisar ainda motivar o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, a que normatize isso com muita cautela, para não gerar injustiças, né? Nós temos visto essas injustiças praticadas até aqui no estado de São Paulo, que é sempre o pioneiro, né? Doutor Francisco, o senhor também é um conhecedor do mundo, né? Falta algum país para conhecer? Muitos países. E por que ainda não foi? Sou muito viciado na Itália, pelos meus antepassados, então eu viajo com frequência para a Itália por questões sentimentais. Mas tem algum país que o senhor gostaria de conhecer que ainda não conhece? Japão. Japão. Japão vale a pena, viu? Eu já fui, vale a pena, o senhor vai gostar. Deve ser bem que é bem Japão diferente. pela tecnologia dele. Sim, e é muito E diferente pela da Itália. disciplina. Sim, eles são
eles são muito bem comportados, né? É um povo que talvez por não ter um território tão vasto com as dimensões do Brasil, eles ocupam praticamente uma ilha vulcânica onde não tem terra, então qualquer espaço de terra eles têm de cultivar bastante, né? Tem uma educação aprimorada. Nós temos muito a aprender com o Japão, até no sistema judiciário, né? A justiça japonesa ela pode nos ensinar muita coisa. E na Itália, qual é a sua preferência? Cidade da Itália, É, Roma. Roma. Roma é cidade eterna, né? Roma é Que uma não, cidade aberta. é uma cidade que, por mais que você visite, sempre tem mais coisas para ver. Tem sempre coisa. E rever, né? E rever. Então, cada estação em Roma é uma estação completamente diferente, né? Roma no inverno, Roma na primavera, perfumada com aqueles jasmins, né? Eu sou suspeito porque eu me sinto tão bem em Roma, como se estivesse aqui em São Paulo. Que maravilha! Outra coisa que a gente precisaria pensar, o que que a Arisp pode fazer mais pelos seus associados? Onde é que ela pode investir melhor? A Arisp tem que continuar investindo na Uniregistral. A Uniregistral veio para ficar e hoje é uma grandeza que não tinha antes. Nós instalamos praticamente a Uniregistral e ela cresceu. Eu acho que a direção da Arisp tem que incentivar o máximo possível a Uniregistral. A Nós, Uniregistral vai passar a ser o cartão de visita da Arisp. não, nós estamos prosseguindo, só não chegamos ainda a um estágio ideal por força da burocracia estatal, né? Então é o Ministério da Educação, o MEC, né? Que ainda cria alguns obstáculos burocráticos que não permitem que nós façamos funcionar esse Instituto de Estudo Superior, que desde a sua gestão, da sua última gestão, né, lá pelo ano de 2018, nós começamos a pedir para o MEC que mostrar a idoneidade da Arisp, mostrar as condições ideais que ela tem para ter um curso regular, né? E fizemos tudo o que era possível. Eu acho que o senhor já viu as reformas que foram feitas ali no 20º andar, no 15º andar, que era já um lugar muito acolhedor, muito esteticamente agradável, né? Que é sempre uma marca da sua administração. Houve uma adaptação de acordo com as exigências do MEC, mas agora é que parece que há uma luz ali a sinalizar que nós vamos poder fazer os cursos, né? Demorou muito, vejam, são praticamente 8 anos desde 2018, nós estamos em 2026, e ainda não tivemos o NIO Obstat, aquela faculdade de implementar o Instituto de Estudos Superiores. Eu entendo que seria o futuro da Arisp, um aperfeiçoamento para os funcionários, para aprenderem. Eu acho que a gente precisa, depois disso, doutor Francisco, convencer o CNJ a fazer com que o curso da Arisp ou outros que possam surgir, sempre no bojo das entidades de classe, constituísse um requisito para ingresso na carreira, né? E isso valorizaria o ensino continuado, a educação permanente, que é uma meta, né, que instintivamente o senhor já fez isso na sua titularidade, né? O 9º Registro de Imóveis é um exemplo desse... Mas, doutor Aurélio, o senhor sabe muito bem que a Constituição de 1988 foi um divisor. Quando ela vieram os concursos públicos, a qualidade melhorou muito. Deu oportunidade para quem quisesse
ingressar na carreira, prestar concurso. E é por isso que a gente precisa ter cursos de preparação bem consistentes, né? Para que as pessoas não ficassem perdidas, né? Eu tenho insistido, doutor Francisco, com os meus amigos lá do Tribunal de Justiça, de onde eu saí, já vai fazer 10 anos, né? Mas eu ainda tenho muitos amigos, muitos colegas que me ouvem. Eu tenho insistido com eles para que os concursos sejam concursos em que a prática, a experiência também seja levada em consideração. Porque não adianta recrutar pessoas que decoraram a legislação, a doutrina e a jurisprudência, mas não Sim, na sabem prática. exatamente o que vão fazer, né? Então eu acho que isso é alguma coisa essencial. E nós vamos chegar lá, né? Uma coisa que afeta a, a vida dos, das delegações extrajudiciais, dos antigos cartórios, é a política nacional, né? Então, o Brasil, ele hoje tem uma questão a ser enfrentada, que é a crítica que a sociedade faz ao sistema justiça. Quando nós falamos sistema justiça, nós estamos falando dessa imensa estrutura que tem judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, procuradorias, polícia e também o setor extrajudicial. Tudo isso está no pacote, ou seja, é o sistema justiça, não é? Como é que o senhor, como líder do setor extrajudicial, enxerga essa espécie de fissura, né? A justiça sempre foi um setor respeitadíssimo, um setor que praticamente as pessoas diziam ordem judicial é para ser cumprida, não discutida, não havia nenhuma tergiversação, e hoje as pessoas, né, estranham as Eu acho decisões que está judiciais. tendo uma renovação saudável. Por cartórios, a Constituição de 88, como eu disse, foi benéfica. Hoje, o Serviço Extrajudicial de São Paulo é um modelo para o Brasil. Eu sempre tenho dito isso, inclusive, doutor Francisco, quando eu participo de bancas de arguição de pós-graduação, mestrado e doutorado, eu tenho insistido muito com os meus orientandos que eles façam monografias, dissertações ou teses que impactem, né? que produzam algum resultado, porque não adianta escrever mais sobre o mesmo, fazer com que as teses sejam destinadas só a enfeitar o currículo Lattes do doutor ou ficar ali ornamentando a biblioteca dele, mas precisam provocar uma mudança concreta, né? E esses dias eu examinei um doutorando que fez uma análise entre as ODS, os ODS, que são aqueles Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? A ONU elaborou um roteiro que deveria ser perseguido para se alcançar o melhor estágio até 2030. E esse jovem chamado Assuero Rodrigues Neto, ele fez uma tese mostrando que as serventias extrajudiciais, principalmente o registro de imóveis, também pode colaborar com a implementação dos ODS, né? A partir daí, nós vimos que o cartório já tem uma grande tutela ambiental, né? O cartório deve registrar, averbar a reserva florestal, embora não seja obrigatório. Mas nós pensamos que, de repente, o registro de imóveis poderia ser o repositório de todo o patrimônio ambiental. Por exemplo, hoje com drones, com satélites, nós sabemos se aquela área que estava coberta de vegetação até o ano passado, se hoje ela sofreu um desfalque, né? O senhor acha que isso vai ser possível um dia?
não acho que vai ser, tenho certeza que vai ser possível. Hoje a gente tem um trabalho muito profícuo e direcionado para isso. Então, porque o registro de imóveis é a instância certa para você ter a realidade imobiliária total. Não é só um registro, uma matrícula, né, dizendo que aquela área pertence a não sei quem, mas é também guardar esse patrimônio, não é, que é o meio ambiente, é a ecologia, né, sabendo-se que hoje a maior ameaça que recai sobre a humanidade é o aquecimento global, é a mudança climática, que hoje a gente já nem fala mais em mudança climática. Nós começamos a falar em emergência climática e hoje nós já falamos em cataclismo climático, né? O tempo, a atmosfera, o clima todo desregulado por culpa nossa. Porque nós temos aí Ministério do Meio Ambiente, nós temos Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Mudanças Climáticas, né? Mas quem é que tem as informações imobiliárias? É o Nós registro de poderíamos montar imóveis. uma secretaria registrando o meio ambiente. É fazer um controle, é uma verbação, por exemplo, de áreas contaminadas, né? Uma área contaminada que foi ali um espaço onde houve mineração ou uma indústria tóxica, né? Eu acho que o adquirente dessa área tem direito a saber que ele vai ter de descontaminar essa área se ele comprar. Assim também, aquele que adquirir uma área que fica numa zona estritamente ecológica, de proteção ambiental, ele tem de saber que ali ele não vai poder empreender alguma coisa que prejudique a função ambiental do imóvel. O detentor de todas essas informações é o registro de imóveis. Por que a gente não concentra tudo nele? É o registro. Nós temos que ter leis específicas para que isso aconteça. Não é só o registro de imóveis pode fazer isso, pode fazer isso e muito bem. Mas precisa ter uma legislação. O registro de imóveis, ele é extremamente legalista, né? E está certo que seja assim, tem que atuar de acordo com a lei. Agora, eu encontrei, doutor Francisco, na minha vida inteira de judiciário, seja como juiz corregedor permanente, seja como assessor da Corregedoria Geral e depois como corregedor geral, muito registrador que hesita, que é medroso, que é muito cauteloso, que tem medo de fazer as coisas e usa a vara de registros públicos como uma consultoria permanente, quando ele deveria saber o que ele deve fazer. Doutor Eu, Lavínia, acho que isso é coisa do passado. Agora, com o advento dos concursos públicos, isso diminuiu muito. A capacitação dos autores oficiais melhorou muito. Hoje nós temos na direção dos cartórios pessoas extremamente capazes, preparadas e que no futuro vão poder fazer muito mais do que estão fazendo. e que não são medrosos, que não são medrosas, Não só melhor. porque eu cheguei a dizer para um registrador, onde eu fazia correção e tinha muitas queixas. A economia estava parada naquele município porque o registrador criava empecilhos, obstáculos. Eu falei, o senhor não é recusador, o senhor é registrador, não tem que ficar recusando. Eu sei que, que eu estou falando Os recusadores ficaram no passado. Hoje nós temos registradores. que bom. O senhor é mais otimista, né? Espero que realmente, né, desapareça esse temor, essa cautela, né, esse medo de ser ousado. Eu sei que aqui no registro de imóveis A é um gente registro de orienta, imóveis que todo mundo elogia. facilita. Porque o registrador também tem essa missão de facilitar o acesso à proteção registral,
né? Não é só falar, exijo isso, você compra aquilo, aí eu exijo mais isso, depois volta, mas devolve. Não pode ser assim, né? De jeito nenhum. Doutor Francisco, faltou alguma coisa que eu devesse perguntar para o senhor nessa nossa conversa? Foi uma conversa muito agradável e muito otimista. Que bom. Olha, nós estamos conversando com um registrador que tem bastante experiência. Quantos anos de prática, doutor Francisco? Desde 1953. 53. Calculem para 2026. 75 anos. 75. 75 anos. Olha que maravilha. Ininterruptos. Nunca parei. Olha aí, sem nunca interromper a prestação, que é uma prestação de justiça. A delegação extrajudicial, ela está inserida no sistema justiça. E eu posso confessar, doutor Francisco, que muitas das iniciativas do extrajudicial repercutiram no judiciário e fizeram com que o judiciário também procurasse se atualizar, né? Eu tenho de agradecer a colaboração do doutor Francisco na época em que eu fui acho que na presidência mesmo do Tribunal de Justiça, o ministro Lewandowski, que era o presidente do STF, ele queria inaugurar a audiência de custódia. E nós não tínhamos estrutura nem funcionários capacitados. E foi o extrajudicial, foi o doutor Francisco que propiciou a experiência pioneira em São Paulo. O ministro Lewandowski ficou muito contente. Também na implementação do cartório do futuro, né? E todas as iniciativas que o judiciário assume, ou por conta própria, ou por determinação do CNJ, nós sempre recorremos, é tradicional recorrer ao extrajudicial. Então, eu sempre digo, doutor Francisco, nada mais judicial do que o extrajudicial. Né? É verdade. Não é? O senhor quer deixar uma mensagem para os jovens que estão nos assistindo e que eles sonham com chegar a uma titularidade de uma delegação Ele deve se extrajudicial? dedicar, estudar e ter uma humildade, porque a humildade faz parte da boa gestão. A humildade, ela coroa, é uma virtude que coroa todas as demais virtudes, Eu né? falei, a humildade faz parte de uma boa gestão, Sim. porque se a parte recorre ao cartório, encontra prepotência, um atendimento não adequado, o cartório transmite uma imagem ruim. Então, sempre que eu posso, eu converso com os colegas aqui mesmo. O usuário está em primeiro lugar. Olha aí, é uma lição para quem já é integrante do sistema extrajudicial e principalmente para aqueles que estão aí disputando uma vaga nos concorridos e árduos concursos para outorga de delegação, né? Nós conversamos com o doutor Francisco Raimundo num ambiente muito bonito. Já falei que o 9º Registro de Imóveis deve ser o cartório mais bonito do Brasil, se não do mundo. E foi muito gostoso conversar com o doutor Francisco, que é meu amigo há praticamente mais de 40 anos, né, Francisco? Quase 50 anos. Quase 50. Olha aí que coisa, como o tempo Uma passa. beleza. Aprendi muito com o doutor Aline. O doutor Aline é o grande incentivador do cartório extrajudicial. Já como juiz corregedor permanente, sempre que a gente precisou qualquer coisa da corregedoria, o doutor Aline sempre esteve com a máxima boa vontade e somos eternamente agradecidos. Não o agradecimento é recíproco. Obrigado, Francisco. Muito obrigado, foi um prazer.